Olá, queridos amados irmãos, graça e paz com o seu coração. E aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que está esse coração aí cheio de expectativa? Tá gostando? Olha, nós já estamos com 71 dias de leitura bíblica. Uau, que maravilha! Deus te abençoe. Deus abençoe. Parabéns pela sua perseverança. Que bom que você continua. Persevere aí, vá até o fim, vale a pena, viu? Hoje nós temos um privilégio, estamos com 71 dias de leitura. Deus é bom, Deus é maravilhoso, você está conseguindo. E hoje nós queremos continuar no livro de Levítico, capítulo 21. Esse capítulo 20 vai tratar de algumas disciplinas aplicadas para aqueles que quebravam os decretos. E é algo assim muito sério. Tem algo que ele registra no versículo 2 de Levítico, que ele é muito parecido com algumas questões que nós estamos vivendo nos dias atuais. Você sabe que existe aí uma lei, estão querendo aprovar uma lei, né, para que se legalize a questão sobre aborto. E você sabe que existe essa lei, ela está tramitando. E isso vai ser muito ruim para um país, para uma nação. Nós estamos orando para que isso realmente não venha a ser aprovado e que se dê o direito à vida a todos. É essa a finalidade nossa como cristão, é que todos tenham o direito à vida. Essas leis aqui, olha só como que Deus tratava com isso de uma forma muito séria, porque quando se aprova uma lei dessa natureza, nós estamos realmente validando a iniquidade. E a iniquidade é todo aquele pecado que Deus não concorda, que Deus não aprova. Isso é iniquidade. Ele se torna iniquidade quando ele é aprovado, se torna uma lei. Isso é iniquidade. Então, graças a Deus, ainda não é aprovado. E nós estamos crendo que não vai aprovar isso, para a glória de Jesus. Olha o que Deus orientava o povo. No versículo 2, ele diz assim: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Olha como que Deus tratava. Como é que era isso, irmão Cláudio? Naquela época, eles tinham uma imagem desse Deus chamado Moloque, um Deus pagão, que ele era aquecido com fogo. Seus braços eram estendidos e essa criança recém-nascida, pequena, eram colocadas sobre esses braços como sacrifício. Deus abominava isso. Imagina como que Deus ficava com o seu coração. Ele é o Criador, Ele é o Senhor da vida. Nós somos a favor da vida. E eu estou te dando essa fala aqui para você entender que essas leis eram a constituição daquele povo para aquele período. Então Deus não é a favor da morte, Deus é a favor da vida. E o capítulo 21 de Levítico tem algo muito interessante. Mais uma vez aqui, lembra que em um vídeo passado eu falava para você que Deus ele não só responsabilizava o povo, mas ele também responsabilizava o sacerdote. E é interessante porque aqui no Levítico 21, ele vai trazer a responsabilidade para o sacerdote. Ele diz assim, capítulo 21, versículo 6, ele diz: serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecerão as ofertas queimadas ao Senhor, né? Aí ele vai dando algumas orientações para Moisés dizer aos sacerdotes. No versículo 1, fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto. Ele não tinha contato com o morto, ele tinha que se abster disso. E várias outras coisas, como por exemplo, corte de cabelo, a roupa que ele ia usar. O sacerdote teria que ter todos os dentes, ele não teria que ter falta de uma orelha, ele não poderia ter lepra. Nada disso. Então, são leis tanto para o sacerdote quanto para o povo. Deus trata com os dois, né? E aí a gente
pensa assim: meu Deus, esse é um Deus muito organizado, que tem as suas leis para proteger o seu povo e o sacerdote. E aí fica essa fala para você meditar. Continue firme nessa leitura. Deus vai te dar muitas revelações. Eu quero que você avance comigo. Agora nós vamos lá para Provérbios, capítulo 30. Esse Provérbios, capítulo 30, ele começa com essa leitura de um homem chamado Agur, filho de Jaques. Nessa Bíblia de comentário, essa Bíblia é muito boa, se você puder adquirir e tiver aí, ela é muito boa, a Bíblia de Estudo NAA. Esse camarada, ele dá uma referência sobre esses dois personagens. Ele acredita que pode ser fictício esses nomes, Agur e Jaques, para que Salomão pudesse usar isso daí e começasse a falar dessas questões. Mas aqui embaixo ele também vai dizer que possivelmente poderia também Agur ser um dos conselheiros de Salomão. Talvez esse seja o comentário mais aceito. E é interessante porque começa no versículo 1 esse homem dizendo que ele está cansado e está exausto. Geralmente, quando um sábio, principalmente conselheiro de Salomão, porque Salomão foi o rei mais sábio da terra, geralmente os sábios eles não começariam os seus conselhos reconhecendo suas impotências, reconhecendo as suas fraquezas. Mas esse aqui, ele realmente diz, né? Ele diz: o homem disse, eu estou cansado, ó Deus, eu estou exausto. Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim, esse aqui é um dos textos mais lindos. E para mim, esse camarada aqui, se ele era fictício ou não, se ele era um conselheiro do rei ou não, mas há uma lição para mim e para você. De quê? De que quando nós reconhecemos que nós viemos de Deus, ou seja, nós estávamos com Ele, viemos de lá santos, homens e mulheres santos. Por isso Paulo escreve e diz: sede santos, como eu sou santo. O que ele estava dizendo? Eu entendi, nós viemos de Deus, nós viemos da santidade para viver aqui na terra, reconhecendo nossas fraquezas. Nós estamos aprendendo, como homens e mulheres santos de Deus que somos, a caminhar nessa terra diante de coisas da nossa carne que nos deixam impotentes. Isso é a melhor definição de santidade e esse para mim era o melhor conselheiro. Aí eu quero fechar aqui rapidamente com você, Mateus 14, do versículo 1 ao 21, nós começamos aqui pela morte de João Batista, né? Você lembra que ele está no cárcere ali e o Herodes aqui gosta muito de João, pede conselho dele, ele fica ouvindo, mas mantém ele ali, né, no cárcere. E é impressionante porque a esposa desse rei, ela tem o intuito de eliminar, porque o João Batista denunciava o adultério, né, dele, que ele tinha casado com a irmã dele, a Herodias, a irmã do irmão dele. A esposa do irmão dele. E isso incomodava ela. E você sabe como que ela pediu para a filha dançar e agradou ao rei, e o rei empenhou a palavra e acabou eliminando e matando João Batista, sendo decapitado. Mas a segunda coisa aí fala de um milagre, de uma multiplicação. A primeira multiplicação dos pães e peixes é onde Jesus está ali naquele lugar deserto e o horário já estava ali avançando. Você sabe que a cultura judaica diz que quando alguém era convidado, ficava na casa e já estava fechando aquele círculo do horário das 18 horas, o anfitrião era obrigado a dar a alimentação. E Jesus está cumprindo isso. Ele fala para o discípulo: vocês dêem de comer a esse povo. E o discípulo diz: não tem lugar aqui onde a gente possa comprar. E aí aquele menino aparece ali de uma forma provisão e apresenta ali os 5 pães e 2 peixinhos e um grande milagre. No final ele escolhe 12 cestos que sobraram daquele milagre. Ou seja, Deus é um Deus fiel, que Ele não só alimenta uma multidão, mas ainda deixa que haja um espaço de provisão e de sobra. Deus te abençoe, um grande abraço para você, fica na paz, eu amo a sua vida. Não esquece aí de curtir este vídeo, de enviar para os teus amigos, em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima, paz.